Olá, irmãos, sejam bem-vindos aqui nesse canal de estudo tá? Escreve aí no canal, nos ajuda, compartilha também esse estudo para alcançar vidas e para que nós venhamos chegar aos 100 inscritos para nós estar fazendo a live aqui para alcançar vidas, tá bom? Compromisso desse desafio de 2025 para o estudo da palavra. Vamos conseguir em nome de Jesus e irmãos, vamos tirar um tempo para você estudar a palavra, para você ler e reler se não entendeu, tá? E eu vou deixar um PDF aí embaixo, quem não pegou esse PDF, sobre a leitura diária, a cronologia de cada dia que nós vamos estar estudando a palavra, tá? Deixarei aí embaixo, tá? E vamos agora para o estudo. Vamos começar em Gênesis capítulo número 5 ao 8, tá? Gênesis capítulo 5 vai dizer sobre os descendentes de Adão e os descendentes dos filhos de Adão. Sabendo que Abel morreu e quem ficou no lugar do Abel foi Sete. O intuito de Deus sobre a criação do homem como imagem e semelhança, ela foi corrompida por causa do pecado que aconteceu no jardim do Éden. Sete, que é o filho de Adão, não era a imagem e semelhança de Deus, porque Sete representa o estado corrompido do homem do pecado, porque era semelhança de Adão, tá? Então, o resultado do pecado era a morte física. O único modo de a pessoa evitar esse destino foi ilustrado, demonstrado através de Enoque, né? Que está no versículo 21 de Gênesis, capítulo número 5. Então, no capítulo 1 de Enoque, ele andou com Deus. Ele foi transladado, não se viu ele, porque Deus tomou para si. A única fuga para a morte pela comunhão íntima com Deus. Então Enoque era tipo de uma representação. Se não fosse você morrer com Deus, toda a humanidade morreria. Então Enoque, ele foi a semelhança de Deus, porque ele andava com Deus, era uma representação de que Enoque andava com Deus e morreu com Deus, uma relação íntima com Deus. Sete já não era. Sete era o fruto do pecado de Adão, então não era mais a semelhança de Deus, mas a partir de Enoque, ele queria representar que Deus, para você ser imagem e semelhança de Deus, você tem que andar com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. A justiça de Enoque levou a Deus a poupá-lo da morte física, confirmando o poder do Senhor sobre a morte. E nós vamos ver, sobre também Noé, na genealogia, distinção da genealogia, também sobre a imagem e semelhança de Deus. Deus esteve com Enoque. No capítulo de número 6 de Gênesis, vai falar sobre a corrupção no gênero humano. A reação de Deus entre a sociedade humana aumentava a intensidade e a medida da corrupção pecaminosa. Se tornara dominante na época de Noé. E acontece uma mudança na relação com o homem com Deus. Resultam em mudanças no procedimento do homem. Porque na medida que os homens estavam pecando, estavam fazendo mal aos olhos de Deus, as consequências iriam ser drásticas.
porque o homem ele estava afastando de Deus. Já não tinha mais comunhão com o homem. Quando o homem afasta de Deus para o pecado, Deus muda a relação de comunhão para uma relação de repreensão e de julgadora. Deus já começa a julgar. Quando o homem permite que o pecado se coloca na frente de Deus e não se arrepende, já não tem mais comunhão. Já o Senhor, ele vem com a repreensão como sendo um Deus justo, um Deus que julga. Quando o homem afasta do pecado e quer viver para Deus, e isto estabelece uma nova relação de comunhão, ou seja, de arrependimento. Aí Deus ele muda o cenário. No capítulo 6, já Deus ele muda a comunhão para o julgamento. Agora o homem estava pecando perante os olhos de Deus, Deus não estava agradando. Já Deus muda a comunhão que era para eles ter com Deus. Agora Jesus já vem para julgar o homem sobre a face da terra. No versículo de número 5, ele vai dizer que o Senhor, ele viu a maldade do homem. Então o Senhor está profundamente envolvido. O coração de Deus, quando o homem peca, Deus ele julga, mas ele também sofre intensamente. Deus ele não queria julgar aquele povo que estava lá fazendo mal perante os olhos de Deus. Deus queria ver o arrependimento do povo. Deus, como o Senhor, ele tem sentimento, ele é intenso. E não é porque que Deus julga que Deus ele fica feliz. Deus não queria que o povo morresse. Deus queria um arrependimento desde do capítulo 5. Deus queria voltar à comunhão. E quando Deus ele vai julgar o povo, Deus ele fica triste, com o coração triste, porque Deus ele não quer que isso aconteça. E dentro daquela nação, todos daquele lugar estavam corrompidos. Versículo de número 8, Deus ele coloca um porém. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Então o Senhor viu que Noé é um adorador por excelência. Noé tinha fidelidade com Deus, confiava em Deus, um homem obediente. Existem 3 características de Noé como homem de Deus. Primeiro, ele era um homem justo. Um homem marca a sua vida com obediência a Deus. Segundo, ele era um homem reto. Ele permanecia com a lealdade em Deus, mesmo que o povo estava corrupto com o teu pecado. Ele permaneceu na obediência. Ele permaneceu com o Senhor, com a lealdade com o Senhor. Ele permaneceu fiel à lealdade. Ele obedeceu às orientações que Deus deu para ele fazer. E a terceira coisa Noé andava com Deus, como Enoque. Noé, ele andava com Deus. É o que nós precisamos, andar com Deus. Colocar Deus na frente. Esse andar com Deus, ele tinha um relacionamento profundo, intenso com Deus. Ele se aprofundou em Deus. Ele andava com Deus. Tinha um relacionamento de profundidade. Ainda que a palavra de Deus fosse incomum no meio da geração pecaminosa, mas Noé, ele seguiu obediente das instruções
do Senhor. Então Deus, ele manda que Noé fizesse a arca com os metros. Deus, ele deu a planta para Noé. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Era um homem que andava com Deus. Então, Deus, ele pede para que Noé obedecesse. Ele obedece. E o Senhor faz um pacto, uma aliança com Noé e a sua família. Está no versículo de número 18. Ele faz um novo pacto e uma nova aliança com Noé. Ele obedece às instruções que Deus ele pediu para que Noé fizesse. O versículo 22 vai dizer que Noé, consoante a tudo o que Deus ordenara, ou seja, ele obedeceu tudo aquilo que Deus ordenou. E Noé obedeceu. Então, estamos no capítulo de número 6, tá? Escreve, anota, você vai ler tudo, né? E ver as explicações aqui. Agora nós vamos começar o capítulo 7. O capítulo 7 vai dizer sobre Noé e sua família entram na arca. No capítulo 7 aqui nós vemos o reconhecimento de Deus para com Noé. O Senhor disse para Noé: porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Se Deus, ele reconhece, porque ele vê, porque ele olha, ele observa, e os olhos dele não estavam tampados em Noé. Mesmo com a geração corrupta, ele permanecia obedecendo ao Senhor, e o Senhor viu. O Senhor reconhecia que Noé permanecia justo nesta geração que ele estava vivendo. Ele permanecia justo, obedecendo a Deus. O que nós vemos aqui no versículo 1, no capítulo 7, o reconhecimento de Deus. Como o Senhor te reconhece, como que você tem sido na presença. Aí Deus, ele manda o povo, os animais, entrar dentro da arca, e Noé e a sua família. E o Senhor, ele pena, né, que tinha que andar em pares, né, de animais limpos e os animais impuros. Que não diz quais são os animais impuros e quais animais que não é impuro. Aqui diz alguns animais, mas não diz todos os animais que entraram na arca. Não tem isso. Então, ele obedece às orientações que Deus pede para os animais entrar dentro da arca 7 e os animais que não são limpos, ele pede para entrar só um par, né? Então, Noé, tudo isso ele teve que fazer durante 7 dias. Pensa uma correria que Noé tinha que organizar tudo isso, os animais tudinho para entrar dentro da arca. Deus deu somente 7 dias para ele fazer. Só que ele fez. E aqui aprendemos com Noé que Noé, ele é capacitado. Quando Deus, ele dá uma ordem para ti, para você fazer, ele sabe que você é capaz. Deus viu que Noé era capaz, capacitado para isso, para organizar tudo, para caber todos os animais dentro daquela arca. Os animais entram dentro da arca, Noé e a sua família também. Deus, ele fecha a porta da arca. Aí começa no versículo de número 17, o dilúvio da água. O dilúvio durou 1 ano e 10.
dias. Durou 1 ano esse dilúvio, que está no versículo de número 17. Esse tempo é total do dilúvio, tá? Esse total do dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Agora nós vamos começar o capítulo 8. É para vocês lerem cada versículo, irmãos, e ver a explicação aqui, tá? Tô resumindo. No capítulo 8 vai dizer assim: lembrou-se Deus de Noé. Ou seja, não é porque não está dizendo que Deus, ele esqueceu de Noé. Então, o que Deus estava querendo dizer? O termo hebraico lembrou-se quer dizer executar o compromisso prévio com o parceiro pactual. Lembra do pacto que Deus fez, da aliança que Deus fez? Então Deus, ele quis executar o compromisso do que ele fez lá atrás de Noé, tá? Qual que é a intenção do dilúvio? A intenção do dilúvio não quer dizer só que Deus queria trazer a ira para o povo, mas Deus queria purificar a terra dos habitantes ímpios. É isso que Deus ele queria fazer. A história do dilúvio é contada não tanto de enfatizar a ira de Deus, mas também sobre a graça de Deus. Deus queria também enfatizar a graça dele sobre nossas vidas, sobre a vida remanescentes. Conta que Deus lembrou da aliança do pacto para executar, não é porque Deus tinha esquecido, é porque aquilo que Deus ele promete, ele fala, a aliança que ele faz, ele não esquece, mas ele executa na hora e no tempo dele. E Deus queria executar. Aí com isso, o Senhor soprou as águas para diminuir as águas para que o povo saísse da arca, tá? No versículo número 6, eles tinham esperado 40 dias. Primeiro, Noé soltou um corvo, que Deus soprou a água sobre a terra. Ainda Noé teve que esperar 2 meses para mandar o corvo e a pomba para ver se podia ele sair da arca. Demorou 2 meses para que Noé executasse, no versículo 6, soltar o corvo e a pomba. 2 meses, ele soltou o corvo e viu que o corvo estava sobrevoando. Ele esperou ainda 7 dias para mandar a pomba. No versículo de número 12, ele coloca a pomba e a pomba ela não volta mais, né? E quando a pomba ela não volta mais, Noé viu que estava na hora de sair da arca. É interessante que situações que acontecem, às vezes Deus ele traz sinais através de animais, através de alguma coisa. Deus ele não deixa você enganado. Quando ele soltou a pomba, ele viu, ela não veio. Por isso que eu e você tem que estar atento nas orientações, naquilo que Deus ele te coloca ao teu coração. Ele viu que não voltou, tá na hora de sair. Quando sai da arca, ele faz um altar para sacrificar para o Senhor. Noé, ele edificou, está no versículo de número 16, quando ele sai. E no versículo 20, ele edificou o altar de forma significativa. Primeira ação e atitude quando Noé pisa na terra firme, ele foi a adorar ao Senhor, enquanto Deus
poupou a terra com base na retidão de Noé. Então, o que ele fez primeiro? Ele primeiro adorou. Ele primeiro fez um altar para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem poupou eles. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós temos que primeiro agradecer. Noé podia fazer muitas coisas, mas o que ele fez? Ele fez um altar para adorar o Senhor. Então, naquele tempo, eles faziam uma oferta queimada, sacrificavam um animal. E naquele tempo, para sacrificar, significava de invocar ao Senhor e efetuar a expiação do adorador. Então, a oferta queimada que eles colocavam no altar é uma forma de invocar ao Senhor, efetuar a expiação do adorador. Está em Levítico, capítulo 1, versículo 4. O Senhor, no versículo de número 21, do capítulo de número 8 de Gênesis, o Senhor sentiu o aroma suave, que para o idioma hebraico é um termo técnico que quer dizer, que expressa o favor e prazer divino em relação do sacrifício e ao adorador. Então, o aroma, em termo hebraico, significa o favor e o prazer divino. Deus teve prazer daquele sacrifício, em relação do sacrifício, por causa do adorador. Esse aroma agradável, suave, significa, no termo hebraico, que Deus ele sente prazer na obediência, no culto do seu povo. Então Deus, quando ele sentiu aquele aroma suave, é porque Deus teve prazer sobre a obediência. Deus ele fala no versículo de número 21 que não tornarei a amaldiçoar. Para a tradução hebraica quer dizer arar. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Que significa infligir uma antibênção ou uma desastrosa infelicidade. O termo do dilúvio que aconteceu, ele não efetuou nenhuma mudança fundamental na humanidade, mas o sacrifício que Noé fez perante Deus efetuou a mudança de Deus para com ele. Amém? Essa é o estudo e amanhã tem mais. Te espero em nome de Jesus.